Peppa Pig é um desenho que ficou praticamente igual por 2 décadas. Mas isso começou a mudar com a chegada da Ivy, a nova integrante da família Pig. Mas você sabia que isso significa que novos personagens devem vir junto na mesma leva? Afinal, se a Ivy vai crescer, brincar e ir pra escola, ela vai precisar de amigos novos, não acha? Agora que a Ivy entrou na história, abre espaço para outros filhos aparecerem também. Já pensou se a Suzy Ovelha ganhasse uma irmã mais nova? Isso criaria um paralelo direto com a relação entre a Peppa e a Suzy. Peppa e Ivy fazendo da nova ovelhinha a futura melhor amiga da caçula dos Pig. Seria como iniciar uma nova geração, com as filhas das protagonistas repetindo os passos das mais velhas. Só que tem um detalhe curioso nisso tudo. O pai da Suzy nunca apareceu no desenho. Ninguém sabe se ele está longe por trabalho, se separou da senhora ovelha ou se algo aconteceu. O nascimento de uma nova ovelhinha seria uma chance perfeita para resolver esse mistério. Talvez o pai volte e reúne a família, ou se estiver fora da jogada, o desenho pode apresentar um novo parceiro para a senhora ovelha. Mas também existe uma teoria antiga entre os fãs, a de que a Suzy foi criada em um laboratório, clonada a partir da própria mãe, o que explicaria a ausência de um pai. Se for verdade, a nova irmãzinha pode ter surgido da mesma forma. Será que tem uma máquina de clonagem escondida no porão? A gente ainda não sabe, mas o que dá pra mostrar agora são os 8 personagens que devem aparecer em Peppa Pig. Então, se aconchegue no sofá, pegue seu lanche e assine o canal. Está começando mais um Canal Planeta Teen. O universo de Peppa Pig não se limita ao mundo real, ele também tem espaço para magia. Prova disso são as aparições do Papai Noel em episódios de Natal e até da Fada do Dente, deixando claro que seres sobrenaturais existem e convivem normalmente com os personagens. Agora, imagina se um futuro episódio de Halloween resolvesse trazer um dos maiores ícones de terror clássicos. Estamos falando do próprio Conde Drácula. Ele é uma figura lendária que já apareceu em todo tipo de história e poderia surgir na série de uma forma misteriosa, num episódio mais sombrio, dentro do que o desenho permite, claro. Mas e se não surgisse apenas para assustar ou divertir? E se o Drácula já estivesse por perto há um tempo, disfarçado como alguém bem mais próximo do que parece? Existe uma teoria que liga o Rei dos Vampiros a uma personagem clássica do desenho, e ela pode mudar totalmente o jeito que você enxerga a Madame Gazela. A ideia de que a Madame Gazela é uma vampira já deixou de ser só teoria para muita gente. Com o tanto de pistas espalhadas pelos episódios, até dá pra dizer que é praticamente confirmado. Uma das mais bizarras é o fato dela não ter reflexo no espelho. Isso não é nem especulação, o próprio narrador que falou. Fora que ela foi professora dos pais da Peppa e continua com a mesma cara até hoje, 0 rugas. Tem mais, a árvore do lado da casa dela vive cheia de morcegos, e ela já comentou que esses animais fazem ela lembrar do país onde ela nasceu. Isso dá a entender que ela veio direto da Transilvânia, nada menos do que a terra do Conde Drácula. E como tudo em Peppa é bem pensado, dá pra acreditar que os roteiristas fizeram essa referência de propósito. A cereja do bolo seria se revelassem que o próprio Drácula é o pai da Madame Gazela, ou, no mínimo, o responsável por transformá-la, e talvez até as irmãs dela em vampiras. Se isso acontecer mesmo, vai ser um dos momentos mais icônicos da história do desenho. Você também desvendou o mistério e acha que ela é um ser da noite? Então comenta aí embaixo a #Vampira. Peppa Pig é uma animação criada no Reino Unido e não esconde o orgulho que sente por suas origens. O desenho já fez questão de mostrar a realeza britânica mais de uma vez, incluindo participações especiais da própria Rainha Elizabeth, que chegou a aparecer em alguns episódios de forma bem divertida. Mas a realidade bateu a porta em 2022, quando a rainha faleceu, mas a produção não ignorou esse momento. Nas redes sociais oficiais do desenho foram publicadas uma homenagem tocante, com uma imagem da monarca ao lado da Peppa, uma despedida simbólica que deixou claro o respeito da série pelos ícones do seu país. Depois da morte da Rainha Elizabeth, quem assumiu o trono foi o seu filho, o agora Rei Charles III. Pensando nisso, faria todo sentido o desenho seguir com essa tradição e dar espaço ao novo rei em episódios futuros. Como os personagens de vez em quando visitam Londres, não seria nada estranho se durante uma dessas viagens eles encontrassem o Charles, do mesmo jeito que já encontraram a rainha no passado.
Infelizmente, a pequena Ivy não teve a chance de conhecer a rainha como a Peppa conheceu, mas ainda há tempo dela viver um momento especial com o novo rei e manter viva a ligação entre o mundo da animação e a história real do Reino Unido. Já que falamos sobre a possível chegada de uma irmãzinha da Suzy, tem outra coisa que não dá para ignorar: o sumiço do pai dela, o misterioso Senhor Ovelha. Até hoje ele nunca apareceu na série, e existem 3 explicações possíveis para esse desaparecimento: trabalho, separação ou alguma tragédia. Entre essas, a mais promissora, que justifica um retorno, é de que ele só está trabalhando longe para sustentar a família. Pode até ser que tenha conseguido um emprego em outro país, o que explicaria tanto o sumiço quanto um detalhe curioso de um episódio antigo. A Senhora Ovelha aceita uma proposta de trabalho fora do país e decide se mudar com a Suzy. Quando ela perde esse emprego, fica visivelmente abalada. Talvez não seja só pela grana, mas porque o trabalho ficava no mesmo país onde seu marido estava. Vai ver, tudo que ela queria era uma chance de se reaproximar dele e juntar a família de novo. Não deu certo, mas não significa que os dois não possam se reencontrar. Quem sabe o Sr. Ovelha ainda volte, largue o emprego e decida reconstruir a vida com a esposa e a filha. Seria incrível ver esse reencontro e até descobrir se ele e o Papai Pig já foram colegas de trabalho ou grandes amigos. Já pensou? A gente já viu várias vezes o quanto a Mamãe Pig é próxima dos próprios pais. Os avós maternos da Peppa aparecem com frequência e moram pertinho, sempre participando de alguma confusão divertida com os netos. Mas quando o assunto é a família do Papai Pig, a coisa muda de figura. Até hoje, o único parente dele que deu as caras foi o seu irmão, o Titio Pig. E os pais, nada. Nunca apareceram, nem são mencionados. Isso levanta várias dúvidas. A gente já supôs que eles teriam falecido ou morariam longe. Mas dá pra imaginar outra possibilidade, um pouco menos trágica. E se o Vovô Pig estiver vivo, mas for um sujeito bem reservado, que vive em alto mar, literalmente. Um ex-capitão aposentado que escolheu morar em um barco afastado da cidade, longe de todo mundo, curtindo a paz e o silêncio. Esse estilo de vida teria feito com que ele se distanciasse da família, não por mágoa e sim por escolha. Ele seria o completo oposto do Vovô Pig materno, que adora jardinagem e está sempre envolvido nas aventuras das crianças. E a chegada da pequena Ivy poderia ser o empurrãozinho que faltava pro velho lobo do mar deixar o barco de lado e reaparecer. Nem que seja só para conhecer a neta mais nova. Se essa ideia te empolga, então aproveita para assinar o canal e ativar o sininho. Assim você não vai perder essa novidade assim que ela acontecer. Quase todos os adultos de Peppa Pig já estão em relacionamentos e têm filhos, mas tem uma exceção bem curiosa: a Senhorita Coelho. Se tem alguém com quem ela tá comprometida, é com a rotina de trabalho maluca que ela leva. Enquanto a Mamãe Coelho já tem uma penca de filhos, a irmã vive sozinha, focada na carreira. Mas vai que isso um dia muda. Imagina só a rainha da multitarefa da Inglaterra finalmente se apaixonar. E para variar um pouco da história da irmã, o grande amor da vida da Senhora Coelho poderia ser ninguém menos que o Sr. Lebre, um novo personagem parecido com ela, mas com um charme todo especial. Ele se mudaria para a cidade e se encantaria logo de cara. Para chamar a atenção dela, tentaria seguir seus passos e assumir todos os empregos possíveis, até ficar completamente exausto. Só que o esforço ia valer a pena. No fim das contas, a Senhora Coelho aceitaria dar uma chance e ir ao encontro com o novo pretendente. Gold, a peixinha da família, já viveu momentos engraçados, como quando virou uma bolinha de tanto comer. Mas com a chegada da Ivy, talvez a família decida adotar um novo pet, algo mais protetor, já que a bebê ainda não pode se defender sozinho. Um cachorro seria a escolha mais óbvia, mas imagina se eles adotassem um porquinho. Pode parecer estranho, já que eles mesmos são porcos, mas o desenho já deu a entender que existem animais normais nesse universo. E seria tipo a relação entre Pateta e Pluto, um porco falante vivendo com um porquinho de estimação que se comporta como bicho mesmo. Seria hilário ver o George levando um novo mascote para passear.